Nesta segunda parte da entrevista com Zeina Latifi, o Recap Podcast traz a análise do mercado internacional diante dos desdobramentos da Covid-19 e as expectativas no mercado financeiro. Zeina é consultora econômica com doutorado em economia pela USP, colunista do Estadão e teve passagens por diversas instituições financeiras. Um dos pontos destacado por ela neste contexto é a situação política nos Estados Unidos. Também fala das questões que envolvem a China. O ambiente internacional ele tem algumas incertezas relevantes para começar a própria eleição nos Estados Unidos. Temos ali uma possibilidade da pandemia trazer novos ventos para o mundo no sentido de voltar uma agenda mais multilateral, mais liberal, caso o Trump seja derrotado. Eu acho que ajudaria muito nessa agenda a sua derrota. E, ao mesmo tempo, poderia enfraquecer a guerra comercial entre Estados Unidos e China, que é, na verdade, um tema de Estado, não de governo, mas o Trump ele dificulta muito uma solução, ou pelo menos atenuar esse quadro atual que continua, né, numa escalada, com idas e vindas, mas ainda está em escalada. Uma liderança nos Estados Unidos, pensando Joe Biden, com perfil mais agregador, acho que seria importante para recuperar os laços dos Estados Unidos com seus parceiros tradicionais e assim gerar um contraponto saudável à China, que se expande, mas não é um país que respeita as regras de boa convivência na OMC. Não à toa, as economias desenvolvidas, muitas ali, com queixas em relação a como as autoridades ou como a China atua no comércio, com desrespeito à propriedade intelectual, tem questões ali relevantes, né, de respeito às regras do jogo, e seria muito importante ter essa arrumação para que prospere uma agenda multilateral ou uma agenda mais liberal no mundo. Na análise da consultora econômica, a pandemia pode significar uma reversão no que se vinha observando nas questões políticas e econômicas. A visão de muitos analistas é que a pandemia ela vai recrudescer esse clima, esse sentimento nacionalista, anti-globalização. Eu acho que pode ser o contrário. Eu acho que a pandemia pode ajudar a reverter essa tendência que a gente estava enxergando no mundo, na verdade, com mais clareza ali desde a crise global de 2008, 2009. Então eu acho que existe uma chance de reversão. E lembrando aqui que quando a gente olha o comportamento, a performance dos países nessa pandemia, os populistas eles foram piores administradores da crise. Então acho que isso ajuda também a reduzir essas pautas no mundo. Acho que o fracasso desses países ou a incompetência de líderes populistas durante a crise está sendo didático. Claro, estamos falando de um comércio mundial bastante combalido, não vão vir ali boas notícias por esse aspecto, tem uma recuperação, é claro, mas muito, muito lenta, é um mundo ainda muito protecionista, então o ambiente internacional não é o que vai exatamente ajudar, em que pese o fato de haver muita liquidez mundial e que, se tivermos bons projetos aqui, acho que pode ter espaço para atração de capitais. Mas, de uma forma geral, é um ambiente internacional que a gente ainda vai precisar ter cautela. No médio e longo prazo, aí sim eu fico um pouco mais otimista a depender do resultado das eleições nos Estados Unidos. Em relação ao mercado financeiro, Zeina Latifi faz uma análise mostrando que trata-se de um contexto que se descola do mundo real e detalha fatores que contribuem para a recuperação da bolsa neste momento. O mercado financeiro tem se descolado dos indicadores do lado real, mas isso não é novidade, é assim mesmo. E descola, às vezes até para o bem e para o mal. Às vezes a gente tem dados econômicos que preocupam, mas o mercado financeiro às vezes acaba reagindo até de forma mais pessimista do que seria o esperado. A gente viu como um exemplo disso o comportamento do dólar. Nós tivemos momentos ali, é verdade, de muita tensão, de incerteza do lado da política, mas quando a gente olhava a cotação do dólar caminhando para R$ 6, havia um nítido exagero, para lá de exagero,
considerando os fundamentos da economia e, mais do que isso, o próprio ambiente internacional. A nossa moeda descolando de forma muito significativa, inacreditável até, em relação àquilo que era o esperado, em relação ao que tem sido o comportamento de moedas de países parecidos. Então, essa volatilidade faz parte da regra do jogo. Nesse momento que a gente tem, é uma recuperação, principalmente pensando na Bolsa, e isso é natural porque, primeiro, que as empresas que estão com capital aberto são mais competitivas, elas têm maiores condições aí de lidar com essa crise. Então, a Bolsa de Valores, ela não reflete o PIB, ela reflete um conjunto ali de empresas que estão ali no topo da pirâmide. Então, isso por si só já gera esse tipo de movimento. A segunda questão é que juros baixos fazem com que tenha uma migração que está ocorrendo muito forte da renda fixa para a Bolsa. E esse movimento, ele só ganha impulso com a Selic tão baixa e até juros negativos, olhando a taxa básica de juros do Banco Central e a taxa de juros, aí, a remuneração de muitos produtos financeiros. Então, esse movimento da Bolsa, ele tem a ver também com isso, com uma taxa de juros e as pessoas cada vez buscando melhorar a rentabilidade das suas carteiras. A colunista do Estadão também traz alertas para quem pensa em investir no mercado financeiro. O ponto é a velocidade de recuperação, se a gente rapidamente vai ter a volta dos patamares pré-crise. Pessoalmente, eu acho que talvez não seja tão rápido, mas enfim, em função dessas questões que eu coloquei, pode ser que de fato a gente não tenha tanta dificuldade assim para superar os 120 mil pontos, alguma coisa assim. Mas, de qualquer forma, para as pessoas que têm interesse em buscar, né, ativos de maior risco pela sua potencial rentabilidade, é sempre importante lembrar que existe volatilidade, a pessoa tem que estar realmente disposta a encarar a volatilidade, porque não é fácil, nós temos ainda muitas incertezas pela frente, não é porque a gente teve um movimento importante de recuperação que não possa haver soluços em alguns momentos. Então é importante a serenidade, aguentar ali o momento da queda, porque faz parte da regra do jogo, ainda mais com um ambiente ainda de tantas incertezas. Lembrando que o investidor, ele, apesar da melhora dos preços de ativos de uma forma geral, o investidor, ele aqui e lá fora, enfim, o investidor global, não está totalmente alheio às dificuldades do Brasil. Quando a gente olha a valorização da Bolsa, quando a gente olha o comportamento da curva de juros e da própria cotação do dólar, a performance do Brasil tem sido pior em relação aos emergentes. Então, mostra que há, sim, um reconhecimento, né, dos investidores dos riscos inerentes à economia brasileira. A entrevista com Zeina Latif foi feita no dia 17 de julho. A primeira parte pode ser conferida neste canal do Recap e tem informações sobre a economia nacional diante da Covid-19, as expectativas para o futuro e um olhar específico para o setor de combustíveis. Gláucia Franchini para o Recap Podcast, abastecendo a revenda com informação em poucos minutos.